Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fernanda, sou nutricionista da Prace e tenho atuado como membro da Comissão de Qualidade de Vida no Trabalho desde a sua criação. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre as bases de uma alimentação que melhora a ansiedade e a depressão. Nós vamos falar de bases porque esse assunto é muito extenso, muito rico, mas para ser tratado aqui num curto vídeo, a gente precisa pegar então qual que é a base de tudo isso. Então vamos lá. Então, uma alimentação que melhora tanto os sintomas de ansiedade e depressão quanto previne, tá? Da gente desenvolver estas desordens, é uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, tá? Com isso, ela vai nos trazer muitos compostos bioativos, fibras, vitaminas e minerais. Então, quanto mais variada, né? E eu falo uma alimentação rica, não é comer só alface e tomate todos os dias. Isso já é melhor do que quem não come nada. Mas é uma alimentação variada, que ela é colorida, que hoje eu como um folhoso, amanhã eu tento comer outro, ou a cada 2 dias eu vou variando, tá? Para que eu tenha riqueza de vitaminas, de minerais e desses compostos bioativos, que estão muito ligados às cores dos alimentos. Então, quanto mais colorida, mais rica a minha alimentação. Uma alimentação rica em grãos integrais, tá? Então, carboidratos de boa qualidade, aveia, por exemplo, as sementes, tá? Os laticínios, então, existe muita controvérsia em relação à ingestão de laticínios, tá? Leite, derivados. Mas em relação à ansiedade e depressão, eles têm alguns componentes que ajudam, tá? Na melhora dos sintomas. Por isso que eu trouxe eles aqui. Essa outra discussão fica para um outro momento. O grupo dos feijões, que são as leguminosas, então, ervilha, lentilha, grão de bico, a fava, tá? Mas o feijão é o mais comum mesmo na nossa alimentação, né? As gorduras boas, então, oleaginosas, que são as nozes, as castanhas, amêndoas, a avelã, o azeite e abacate, por exemplo, tá bom? Então, ela é rica nesse grupo de alimentos e pobre nesse outro. Então, ultraprocessados são alimentos muito industrializados, tá? Que recebem, então, muitos aditivos químicos, conservantes, alguns corantes artificiais. Geralmente é uma alimentação rica em açúcar e adoçantes, então isso também piora. Então, para melhorar, a gente precisa diminuir o consumo, tá? São carboidratos de má qualidade. E aí, em relação aos adoçantes, eu gostaria de destacar o aspartame, tá? Por muito tempo ele foi considerado um bom adoçante, mas as pesquisas já mostram que ele influencia no desbalanço dos nossos neurotransmissores, prejudicando, então, na ansiedade e na depressão. Gorduras saturadas, então gorduras ruins, então excesso de gordura animal, a margarina, totalmente industrializada, né? Então vão prejudicar as nossas conexões neurais. O glutamato monossódico, tá? Que é um realçador de sabor muito presente nos alimentos industrializados, e promove esse desbalanço também, tá? Nos neurotransmissores. Benzoato de sódio, que é um conservante. Então, olhou no rótulo, tem glutamato, benzoato, tem aspartame, foge desses alimentos, tá? Excesso de proteínas, tá? Então, tem muita gente que exagera no consumo de proteínas, pode causar desbiose intestinal. Todos esses alimentos vão prejudicar o intestino e o cérebro estão muito interligados, tá? E o café, excesso de café e o álcool também. As pesquisas mostram que uma dose de álcool para a pessoa que tem transtorno de ansiedade, depressão, já é desastroso no organismo dessa pessoa, tá? E aí, então, a gente vê que as pesquisas mostram que uma alimentação com padrão saudável. Então, o que é um padrão saudável? É 100% do tempo só comer alimentos considerados saudáveis? Não, isso é praticamente impossível. E a gente até trata pessoas que sempre se preocupam em 100% do tempo serem assim, como um transtorno de comportamento alimentar. Porque não é real, né? Não é praticável. Então, assim, se 80 a 90% da sua alimentação, se você olhasse para a sua semana alimentar, 80 a 90% está uma alimentação saudável, com alimentos de verdade, sem muito industrializados,
Isso é um padrão saudável. Não vai ser os 10, 20% de exceções. E não é dia do lixo, é comida. Isso também é comida, faz parte das nossas relações sociais, da nossa relação afetiva com o alimento. Fazer sim, comer uma pizza, um lanche, tomar um sorvete, um bolo de aniversário numa ocasião especial, né, que fica por conta desses 10 a 20%. Se vocês pensarem, é muita coisa ainda, né? Então, se a gente tiver uma alimentação com padrão saudável, a gente consegue reduzir em 50% os sintomas de transtorno de ansiedade, de depressão, e também consegue reduzir em 50% o risco de desenvolver essas desordens. Então, se você não tem esses problemas, mas tem um histórico familiar, genética, né, a sua probabilidade é maior de desenvolver. E com o padrão saudável de alimentação, você reduz em 50%. Isso é muita coisa, né? Se fosse um desconto de 50%, a gente ficaria muito feliz. Então, pense nisso, nesse efeito para a sua saúde, tá? E aí eu gostaria de trazer um destaque aqui para as refeições com carboidrato, né? Hoje é muito comum as pessoas fazerem as low carbs, as dietas low carbs aí da vida. Nós temos a dieta low carb, padrão de alimentação low carb, para algumas ocasiões, tá? Mas são estratégias nutricionais que precisam ser bem aplicadas. Não adianta eu cortar total meu carboidrato e me entupir de gordura ruim, de bacon em excesso de ovos, excesso de outras gorduras, tá? Isso não é saudável. Então a gente precisa, assim, se você acha que você precisa fazer uma low carb, você precisa procurar um profissional adequado para te orientar, porque a gente não pode restringir totalmente o carboidrato, tá? Principalmente pessoas ansiosas e depressivas. Por quê? As pesquisas já mostraram que uma refeição com carboidrato antes de uma atividade estressante consegue reduzir os níveis de cortisol, a nossa responsividade ao estresse. Então, o que é isso? Por exemplo, se eu tenho um trabalho que vai ser muito estressante naquele dia, eu já sei, às vezes a gente sabe que vai ter uma reunião, que vai ter um dia cheio, né? E aí a gente vai e não toma um café da manhã, por exemplo, ou só toma um cafezinho preto e vai trabalhar, né? Um café puro. O que vai acontecer? Eu vou liberar muito mais cortisol, porque o cortisol ajuda na regulação da glicemia, tá? Então, eu vou liberar cortisol para manter os níveis de glicemia adequados, porque eu não ingeri nada. Então, meu corpo vai tirar do fígado, dos músculos, para repor isso aí. Então, o cortisol já vai estar mais alto. Eu fico muito mais responsiva, então, às vezes, um probleminha desse tamanho vai ficar gigante para mim, se eu não tiver feito uma refeição adequada, principalmente tendo um carboidrato de boa qualidade, tá? Além disso, uma refeição restrita, muito restrita em carboidrato, não permite que esse triptofano vá lá para o nosso cérebro sintetizar serotonina, tá? Produzir serotonina por vários mecanismos que agora não dá tempo da gente conversar. Então, não deixe de fazer uma refeição adequada. Não adianta eu também comer, então eu vou me entupir de carboidrato para diminuir meus níveis de estresse. Não. A gente viu que a base de uma alimentação que melhora os sintomas e que previne é variada, é rica, não tem só carboidrato, mas tem carboidratos de boa qualidade, tá? Então, muito cuidado com as restrições sem orientação. Não é porque uma estratégia deu certo para o seu amigo, para sua irmã, seu parente, que vai dar certo para você. Cada pessoa ela é muito individual, tá bom? E aí eu gostaria de trazer algumas fontes alimentares importantes, então, para a gente produzir os neurotransmissores que são tão importantes nas nossas sensações de prazer, de bem-estar, cognição, memória, recompensa e tantas outras funções. Então, o triptofano ele é muito importante porque ele é o aminoácido precursor da serotonina, que é um neurotransmissor muito importante no nosso organismo, que regula, sim, o bem-estar, o prazer, mas regula apetite, sono e várias outras funções, tá? Inclusive a temperatura corporal, ela vai atuar aí também. Então, cacau, tá? E a gente pode consumir o pó
né? No leite, nas preparações, numa batida de fruta. E eu também posso consumir o chocolate, desde que seja um chocolate rico em cacau. Então, pelo menos 70% cacau aí. E aí você pode ingerir de 30 a 40 gramas por dia, que isso vai te ajudar, inclusive, no tratamento. O ovo, então, que é a preparação mais simples, né? E a gente pode fazer de diversas formas, omelete, assado. O frito, sim, se for muito raramente, é a única fritura da minha semana é um ovo frito. Então, qual que é o problema, né? Então, variar, tentar colocar especiarias, temperos diferentes. O frango, muito comum também, uma proteína de um valor também bem acessível. A banana e a aveia, tá? Então, também muito simples, é bom para a gente consumir à noite antes de dormir, vai ajudar no relaxamento. E o feijão aí, seus grupos, tá? Então, são alimentos simples, fáceis da gente ter, e às vezes a gente negligencia, né? E vai deixando, consome uma vez e vai deixando para lá, tá? Alimentos fontes de gorduras boas, como eu falei, então a gente tem o abacate, que é muito versátil também para preparações doces, salgadas. A gente tem os peixes do mar, tá? E aí são peixes, não são peixes de cativeiro. Os peixes de cativeiro, alimentados aí com ração, eles não são ricos em gorduras boas, em ômega 3, tá? Então a gente tem na nossa região muito fácil encontrar sardinha, atum. Se for comprar, compre em óleo e despreze o óleo, tá? Para evitar a contaminação de metais pesados. O azeite, as castanhas, nozes oleaginosas e sementes aí, tá? Então a gente tem gergelim, semente de chia, semente de linhaça, semente de girassol, semente de abóbora, que a gente pode incluir na nossa rotina, inclusive como um petisco, né? Fontes de vitamina D. Então, assim, a maior parte são alimentos de origem animal. A vitamina D é uma vitamina gordurosa, então ela vai estar em fontes de gordura. De origem vegetal, a gente tem os cogumelos, tá? E hoje a gente tem uma epidemia de deficiência de vitamina D na população. E a vitamina D, ela exerce diversos papéis no nosso corpo, de regulação, prevenção de doenças. A gente tem receptores de vitamina D em todo o nosso sistema nervoso central, tá? Então, ela é muito importante. E a maioria das pessoas está deficiente, principalmente pessoas com transtornos de ansiedade e depressão. Então, é importante dosar a vitamina, se necessário fazer reposição, tá? Para equilibrar isso. Mas sempre tentar buscar dos alimentos e a gente precisa do sol em contato com a nossa pele para a gente ativar essa vitamina. Então, no alimento ela vem na forma inativa, a gente ativa um pouquinho lá nos rins, mas a maior parte é ativada no contato do sol com a pele, tá? Então, a gente precisa tomar sol também diariamente, tem que ser de 10, 15 minutinhos por dia. Alimentos antioxidantes, então todas as frutas, verduras, legumes vão trazer um monte de compostos importantes, mas eu estou destacando aqui os antioxidantes porque a gente vive numa sociedade estressante, a gente está contaminado por vários alimentos, pelo ar, pela água, e a gente precisa ajudar o nosso corpo a limpar isso aí, tá? Então, principalmente alimentos roxos, vermelhos, que vão ajudar nesse sentido. Então, muitas frutas, assim, o suco de uva integral, o açaí, sim, mas aí tomar cuidado porque o açaí que geralmente a gente acha para comprar é cheio de xarope de glicose e aí excesso de açúcar vai prejudicar, né? Então, um açaí de qualidade, o cacau daqui de novo e também alguns chás, tá? E aí eu gostaria de destacar o chá verde. Para o hipertenso, ele precisa ser olhado com um pouco mais de cuidado, tá? Gestantes, lactantes, mas a população em geral tem muitos benefícios com a ingestão do chá verde, porque ele vai ajudar a diminuir inflamação, intoxicação e ajudar um papel muito importante aí no nosso organismo, tá? Vitaminas do complexo B são extremamente importantes na cadeia produtora dos neurotransmissores. E aí vocês vão ver aqui pela imagem que a gente tem elas numa grande variedade de alimentos. Então, se eu tenho uma alimentação variada e completa, com um padrão saudável, eu vou conseguir atingir esses níveis,
tá? Em resumo, o que a gente precisa? Comida de verdade. Para que a gente tenha, então, uma dieta, uma alimentação com padrão saudável, que vai cuidar do nosso intestino, da nossa mente, do nosso corpo como um todo. Uma alimentação não saudável, com padrão não saudável, então que a maior parte dos alimentos são industrializados, ricos em açúcares, gorduras e aqueles outros itens que a gente falou, vai levar ao adoecimento, em geral, do nosso corpo, né? Por onde que eu começo? Dê o primeiro passo. Se você acha que mudar isso tudo é muito para você nesse momento, escolhe uma coisa. Começa por ela. Um alimento só não vai fazer milagre, tá? Então não adianta então agora eu vou comer chocolate 70% cacau todos os dias e bastante. Não, ele não vai resolver. É equilíbrio, moderação. A alimentação tem que ser prazerosa, sim, mas a gente precisa ir dando pequenos passos para a gente ir melhorando a cada dia o nosso padrão, tá bom? Então, vamos praticar. Estou à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. Como eu disse, isso é um assunto muito vasto e foi difícil resumir aqui nesses poucos minutos, mas eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha despertado você para esse assunto, caso você nunca tenha pensado que a alimentação pode influenciar, sim, nos transtornos de ansiedade e na depressão, tá bom? Um abraço para você e muito obrigada.